Você já parou pra pensar qual foi a última vez que você sentiu tédio? Bora bater um papo sobre isso enquanto eu faço a finalização do meu cabelo? Sabe aquela sensação, quando a gente era criança, de entrar nas férias e não saber o que fazer? E procurar alguma atividade para tirar a gente daquela sensação terrível que era não fazer nada. Eu era filha única, eu não cresci com irmãos, mas eu cresci com meu primo. A nossa diversão era justamente no momento de tédio, porque a gente criava as nossas próprias brincadeiras. E o quintal da casa da nossa avó, que foi onde a gente passou a infância toda, o quintal e a garagem eram um mundo para nós. A gente criava diversos cenários, diversos contextos, diversos personagens. Porque a gente estava no tédio, era só eu e ele. A gente não tinha outros amigos. A gente gostava de assistir desenho e tudo mais, mas a nossa brincadeira favorita era essa, de criar. E a criatividade está muito atrelada ao tédio. Porque nesse tédio, é nesse momento que você está sozinho com seus pensamentos, que você tem a capacidade de transformar cenários, transformar situações, transformar as próprias ferramentas que você tem em outras, com outras possibilidades. Então, quando a gente tira esse fator da equação, que é o fator tédio, o que é que sobra? Sobra uma sociedade que não cria. É só você parar para pensar quantas horas você fica no seu celular. Eu falo por mim, gente, eu passo o dia todo. É um negócio que eu preciso mudar, que eu sei que eu preciso mudar. E eu sei o quanto o tédio é importante para mim. Especialmente porque eu trabalho muito com a criatividade. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô de TPM. Então, nesses últimos dias, eu tenho oscilações de emoção. Enquanto eu tô sozinha, eu tenho essa tendência de parar de ficar me ouvindo o que é que eu tô sentindo, o que é que eu tô pensando. E hoje, curiosamente, parei para escrever um caderninho bem genérico, mas eu escrevi algumas coisas nesse caderno e minha mão até doeu de tanto que eu escrevi, e eu só tinha uma regra: não querer fazer algo bonitinho, estruturado. Eu simplesmente saí escrevendo sobre o que eu estava pensando, sobre o que eu estava sentindo. Inclusive, talvez eu até possa criar um vídeo sobre um recorte do que eu fiz aqui, porque tem coisa pessoal. Mas eu escrevi. Então, eu percebi que enquanto eu estou no TED, eu gosto de escrever. Porque só ficar pensando também não vai me levar para muito longe. Que eu tenho essa tendência à melancolia. Se eu ficar só pensando, eu vou me afundar no pensamento. Quando eu externalizo isso, ainda que pela escrita, eu libero um pouco o estresse. Então, ponto para a escrita. A escrita ajuda. Mas eu só escrevi porque eu me permiti parar de consumir conteúdo de outras pessoas, e eu parei para eu produzir um conteúdo que não necessariamente vou trazer aqui para essa rede ou para outras. Está aqui. Eu posso voltar, reler daqui a alguns anos, ou nunca mais ler isso, mas o tempo que eu passei escrevendo, ele me traz muito mais benefício do que uma dopamina barata, que é eu simplesmente ficar rolando o feed eternamente. E essa relação entre a gente não tá mais colocando o nosso corpo, nossa mente, nessa situação de desconforto, tá levando a gente para lugares muito perigosos. A dependência da dopamina barata, que vocês, com certeza você já ouviu falar muito desse termo. Dopamina barata, que é quando você faz pequenas atividades que geralmente elas não exigem muito de raciocínio, não exigem muito de força física, e essas atividades liberam uma recompensa de prazer, de satisfação quase que instantânea. Mas qual é o problema? Você passa a ficar dependendo daquela sensação. Então você faz mais o que lhe permitiu que você tivesse aquela carga de dopamina. Então, se a minha maior carga de dopamina é jogar um jogo no computador, eu vou fazer isso mais vezes e com mais frequência e por mais tempo. Se a minha dopamina é comer uma fatia enorme de bolo de chocolate, eu vou fazer isso. Porque eu vou ter uma recompensa
rápida, vai me saciar o meu desejo, mas não por muito tempo, e eu vou precisar voltar naquele doce ou em outro para poder manter ali o meu nível de dopamina lá em cima. Só que isso é muito prejudicial. E por que eu tô falando disso nesse vídeo sobre tédio? Porque o tédio, meu caro e minha cara, ele nos mostra muitas vezes o que a gente não quer ver. O tédio nos mostra muitas vezes que a gente está sentindo um vazio, que a gente precisava conversar sobre alguns assuntos mais delicados da nossa vida, consertar algumas coisas. Às vezes fisicamente, às vezes você está adiando consertar uma gaveta que está quebrada no seu guarda-roupa, mas às vezes você está adiando consertar um sentimento ruim que você tem ali de não liberar perdão para alguém, enfim, algo mais sério, mais profundo, algum desconforto que você só vai perceber quando você parar para pensar sobre isso. E aí eu te pergunto, quem somos nós quando não estamos tão afundados nesses prazeres baratos? Quando damos ouvido aos nossos pensamentos. Esse é um assunto muito sério, porque a gente perde não só aquelas características que eu falei sobre ser criança, sobre ser criativo, sobre criar novos cenários. Em outro momento eu vou trazer como isso pode lhe ajudar enquanto adulto. Como a criatividade pode te servir nos negócios, na sua família, consigo mesmo, em vários contextos. Mas como a gente não se conhece. E eu me preocupo, tá, com essa nova geração, porque a minha geração, eu tenho 27 anos, e a minha geração, ela viveu o intermédio da internet. Eu vivi um tempo em que o acesso era muito limitado, eu vivi a transição, e vivi um momento em que o mundo já estava imerso nessa globalização e na internet louca e no consumo louco de redes sociais e com a chegada das redes sociais e tudo mais, das plataformas, enfim. Mas eu realmente me pergunto como é que as crianças, como é que as crianças dessa geração e das próximas, elas vão criar novas histórias, como eu fazia com meu primo. Se o cenário que elas estão não é um cenário propício, o que é que você produz enquanto você assiste um desenho animado? Entende? Quando você não se permite, ou quando você que é pai, mãe, não permite que seu filho fique entediado, porque você mesmo não fica entediado. Enquanto adultos, a gente sabe que precisa fazer algumas coisas desconfortáveis para crescer. Crescer é desconfortável, porque a gente vai impedir as crianças de fazerem o mesmo. Eu não sou mãe ainda, mas eu penso nisso. Quando é que a gente vai se permitir se conhecer? Se colocar nesses desconfortos intencionalmente e saber e desfrutar do que a gente pode criar nesse mundo. Quantas coisas maravilhosas surgiram a partir de um momento de tédio? Quantas invenções precisaram desse lugar para germinar, para darem certo? Quantas tentativas e erros, quantas frustrações, porque o tédio também, ele revela uma frustração de você não saber o que fazer, de você não ter o que fazer muitas vezes. E a gente não sabe mais lidar com frustração, a gente não sabe mais lidar com uma dopamina cara, que é, sabe quando você tem aquela tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, inúmeras vezes até que finalmente você chega no resultado desejado? Quando você está ali empenhado em uma atividade, seja manual, seja de raciocínio, e você finalmente, depois de vários dias, meses até, tentando fazer aquilo, você consegue. Olha a recompensa que você tem quando isso acontece. Mas precisou ter uma jornada entediante de vários erros, de vários momentos que você não sabia o que fazer. E foi preciso o quê? Persistência, criatividade e vencer a síndrome de conforto, de atalho. Atalhos
são um parasita que vai corroendo aí, muitas vezes, algumas áreas da nossa vida. Tem algumas coisas que não dá para pegar atalho. A gente vai precisar, sim, passar pelo desconforto. Eu ainda não terminei aqui falta essa mecha enorme que já tá super seca, eu vou precisar molhar um pouco. Com esse vídeo, eu quero te incentivar a buscar o tédio. Intencionalmente em alguns momentos no seu dia, em algum momento no seu dia. De que forma? Eu vou lhe falar. Calma aí, não é assim bagunçado não, ainda. Para de ficar botando música para tudo que você vai fazer da sua vida. Tomar banho, para lavar roupa, para lavar louça. Silêncio é maravilhoso. Ele não é nosso inimigo. Pelo contrário. Ele muitas vezes revela o barulho que está na nossa mente. Procure fazer uma atividade que não traga uma recompensa imediata. Por exemplo, praticar um esporte. Ah, mas eu vou ter que sair de casa para fazer. Não seja por isso. Aprenda algum hobby. Aprenda a desenhar, a fazer pintura, aquarela. Eu acho incrível. Só abrindo um parênteses, eu tenho um problema com hobby porque eu sempre quero melhorar a tal ponto de, será que eu consigo vender isso? E aí deixa de ser hobby. Então, ler mais. Arte. Ontem eu tava lendo esse livro aqui, eu tô lendo já há mais de um ano e eu não saio daqui. Sendo que é um livro maravilhoso, Nárnia, um clássico. O tédio não é simplesmente você sentar na cama e ficar deixando o tempo passar. Não é só sobre isso. Isso é importante também, porque é aí que você vai ouvir seus pensamentos. Lembra que eu já falei sobre isso. Mas você também pode ler. Por que a leitura ela é importante? Porque ela é algo que não vai te trazer uma recompensa imediata da dopamina tão barata assim. Você vai conseguir acalmar os seus pensamentos sem colocar um nível de estímulo muito grande, porque a leitura envolve criatividade, especialmente se não tem imagem, onde você consegue ter esse momento mais tranquilo e sem receber tanto estímulo. Meditação, oração é importante, porque na oração você também está organizando os seus pensamentos e elevando para Deus. Então ali você consegue ter esse momento de equilibrar essas emoções e a entender um pouco o que se passa quando você verbaliza. A escrita também, como eu já tinha falado, a escrita é maravilhoso. Maravilhoso para quando você está nesses momentos de tédio. Você se conhece muito mais quando você se dá essa oportunidade de tirar o que está na mente e colocar no papel, sem muita cobrança, tá? Sem esperar que você seja uma pessoa que vai escrever altas poesias ou um livro de romance. É só escrita por escrita. Tem uma coisa que eu ouço pouco falar sobre isso, mas que eu pude ter essa experiência mais profunda quando eu viajei sozinha para São Paulo, que é a experiência de desfrutar, de saborear. Especialmente quando você estiver só, naquele momento de solitude, ao invés de colocar esses estímulos externos, que você observe o que já está ao seu redor. Então, esse tipo de ócio é um ócio mais ativo, onde você vai estar atento ao que está acontecendo. Se você está andando na rua, né, se você decide que vai tirar um tempo para ir num parque, que foi justamente o que eu fiz, eu observava as pessoas, eu observava o cheiro, eu sentia cheiro. Sabe quando você olha para algo, quase que fotografando aquele momento de tão especial, quando você tem a consciência da presença. Eu estou aqui agora, eu sinto esse cheiro, eu sinto essas texturas, eu ouço algumas coisas, eu ouço a voz das pessoas conversando ao longe, eu ouço os pássaros, eu ouço os carros passando, eu tenho essa sensação de que eu estou viva. E até quando você não está só, tá? Isso é importante também, desestimular a sua mente, né? De sair um pouco do digital, por exemplo, de quando você senta para conversar com a pessoa, de você de fato ouvir o que ela está falando, sem ficar pensando no que vai responder já. Esse é um exercício muito bom.
O silêncio, ele passa a não te incomodar. Então, você passa a enxergar as pessoas, as coisas, de uma forma muito mais atenta. O ritmo em que as coisas estão caminhando, elas não têm permitido que a gente consiga observar bem à vista. É como se a gente estivesse num trem-bala e quisesse olhar a janela, mas está tudo tão rápido que a gente só consegue ver coisas turvas, tudo turvo. E as imagens não se formam, então a nossa mente não consegue mais gravar as memórias como a gente gravava antes ou como as gerações passadas gravavam. Então a gente tem aí uma geração que é esquecida, que é ansiosa, que tem depressão, tudo isso por conta de não saber lidar consigo mesmo. Porque a forma como a gente se relaciona conosco, ela impacta muito na forma como a gente se relaciona com o outro. Isso tudo eu abri a minha mente quando eu viajei sozinha. Porque ao mesmo tempo que eu estava nesse estado de alerta, eu estava também nesse estado de ócio criativo, que era um tédio onde eu estava, tipo, eu tô sozinha aqui, eu quero fazer desse momento o melhor momento da minha vida. Então tudo eu prestava atenção. Como eu estava sozinha, eu também estava em alerta. Mas aí era essa dualidade entre deixa eu observar se eu estou segura, deixa eu observar esse momento para que eu nunca esqueça das coisas que eu tenho vivido aqui, de eu ter tido essa coragem de fazer isso por mim. Então, foi isso que eu aprendi com o ócio criativo, é isso que eu aprendo enquanto eu me ouço, enquanto eu observo, enquanto eu permito que o tempo passe e eu esteja atenta a isso. E eu também crio a partir disso. Até as coisas que estão sendo criadas, que deveriam nos permitir que a gente tivesse mais tempo, elas estão fazendo o contrário. Estão roubando de nós tempo, nossa vida. Que a gente possa produzir com mais consciência. E não só consumir loucamente. E não só deixar a vida passar, observando a vida do outro, desejando viver a vida do outro num feed, ao invés de pensar o que eu quero para minha vida, o que eu posso criar nessa realidade, o que eu posso transformar das ferramentas que eu tenho hoje para chegar lá, que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de pessoa eu preciso ser para chegar a esses objetivos. E essas respostas a gente só encontra nesse lugar, onde só está você, seus pensamentos. E é isso é suficiente para mudar muita coisa. Acredite em mim. Então esse é um convite para a gente passar a saborear a vida de uma forma intencional. Se permitir estar com os nossos próprios pensamentos. Se esse vídeo fez sentido para você, me deixe saber aqui nos comentários. Se inscreve no canal para os próximos vídeos. Até mais!